Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que privilégio, que honra poder... A honra é minha, pastor, de estar aqui, de poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que tem feito a diferença na nossa vida, tem tocado, transformado o nosso entendimento. Eu acompanho essa casa há muitos anos já, justamente porque eu acho que, à exceção de mim, todos os irmãos passaram aqui, ou não? Todos, né? E desde sempre eu acompanho os pastores dessa igreja, essa igreja, e tenho acompanhado com muita alegria tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu creio, irmãos, com toda a força do meu coração, que o Senhor deseja fazer muito mais, amém? O Senhor deseja realizar muito mais neste lugar. Louvado seja Deus por essa noite, louvado seja Deus por esse ministério de louvor abençoado. Como é bom poder adorar ao nosso Deus, como é bom poder entregar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o motivo, amém? Ele é o motivo de tudo. Então é muito bom poder estar aqui. E eu tenho falado muito isso, querido, nesses dias. O Senhor, Ele deseja trazer um tempo de amadurecimento para a sua igreja. Eu creio muito nisso. Nós precisamos amadurecer como corpo de Cristo para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa nação, aquilo que o Senhor tem para essa cidade. E a palavra de Deus diz, o livro de Provérbios, Salomão ele vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai nascendo até se tornar um dia perfeito. Então, quanto mais tarde, quanto mais amadurecido nós estamos, mais luz nós recebemos dele. Quanto mais amadurecidos, mais iluminados nós nos tornamos. E eu creio que o Senhor deseja fazer isso conosco, amadurecer a sua igreja, para que a sua igreja não ande mais como meninos, sendo lançados de um lado para o outro, mas que possam ser filhos amados, que entenderam o plano de Deus na eternidade, e que se colocam na posição, se colocam na brecha, para serem poderosamente usados para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero apresentar a minha família. Eu vim com a minha esposa e com os meus 2 filhos. Tem alguns irmãos também da nossa igreja que estão aqui, meu irmão inclusive ali, que eu estou vendo, minha esposa Clarice, meus filhos Daniel e Rafael. Privilégio para mim poder estar aqui com os meus filhos, com a minha família e servir a Deus com alegria. Amém? João capítulo 15, verso de número 12, amém? Glórias a Deus. Amém? Assentados mesmo, mas com o coração reverente à palavra do Senhor. Diz assim, João capítulo 15, verso de número 12. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo aquilo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai eterno, nós te damos graças, Deus, pela tua palavra nessa noite. Que presença gostosa do teu Espírito temos sentido e desfrutado neste lugar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, porque
precisamos ouvir a voz do Senhor, porque é ela quem nos dá direção, é ela quem nos guia, é ela quem nos alimenta. Que nós possamos sair daqui, Deus, nessa noite, saciados pela Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ministrar, receber revelação, mas também para que possamos entender, para que possamos compreender, Deus. Tira todo o impedimento que possa vir atrapalhar ou impedir a Tua igreja de receber aquilo que o Senhor tem para ela nessa noite. Somos Teus. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem textos da palavra de Deus, eu não sei se isso também acontece com você, que quando a gente bate assim o olho nele, dá uma certa crise, porque a gente não sabe às vezes como interpretá-lo. Se a gente interpreta ele literalmente, ou se a gente entende que aqui Jesus está, num sentido figurado, tentando nos ensinar um princípio, ou determinado tipo de assunto. Eu não sei se você tem essas crises, às vezes, quando você está lendo a Bíblia, bate o olho num texto e você fala, meu Deus do céu. Eu tenho de vez em quando, e eu sei que isso não é uma coisa só minha. A história da igreja vai dizer que um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele tomou uma atitude radical, porque leu Mateus 19:12 de forma literal. E ali está dizendo que alguns, por amor ao reino de Deus, se fizeram eunucos. Então ele foi lá e castrou-se por interpretar esse texto de forma literal. Isso deu problema para ele lá na igreja depois. Mas existem textos também que a gente entende que ali, de fato, é uma figura de linguagem para que a gente possa aprender um princípio. Assim como em Lucas, no capítulo 18, verso de número 24, Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo, ou pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas esse texto, ele trabalha um conceito, que nós não devemos estar apegados à riqueza. Por quê? Porque a riqueza pode competir com o reino. E se eu não entendo o conceito de mordomia, eu não uso a riqueza para o reino. E isso pode impedir a minha salvação. E a gente precisa compreender e entender que nem tudo aquilo que Deus falou representa de fato aquilo que Deus disse, se nós não interpretarmos com o Espírito com o que Deus disse. E olhando para esse texto, num determinado momento da minha vida, da minha trajetória, ele entrou com tanta força no meu coração, e naquele momento eu parei e eu comecei a pensar sobre ele. Eu comecei a me debruçar sobre esse princípio que Jesus estava querendo aqui nos dizer, porque se nós não entendermos o que ele disse com o Espírito que ele disse, nós podemos ter uma interpretação errada daquilo que ele está falando. Jesus, conversando com fariseus, conversando com saduceus, por diversas vezes ele disse, vocês não conhecem, né? Em Mateus 22, 29, ele vai dizer para os saduceus da época, que eram os aristocratas, a burguesia, ele vai dizer o seguinte, vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Como homens que eram entendidos da lei, que estudavam a lei, boa parte das suas vidas podiam não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, justamente por não ter o Espírito de Deus para ajudá-los a interpretar aquilo que Deus estava falando. E às vezes a gente vem num culto como esse, abençoado, e Deus, ele tem uma irmã lá na igreja, que ela diz assim,
pastor? Ela diz assim: pastor, hoje teve muitas pepitas no culto. E é quando ela, pepitas é revelações, né? Pedras preciosas. Ela disse assim, uma senhora já, ela me pega no final do culto, ela assim: pastor, hoje eu anotei um monte de pepita. Eu falei: ô irmã, glórias a Deus pelas suas pepitas. E uma vez eu vi um conceito interessante de um pregador, que ele dizia o seguinte sobre o texto de Jacó, quando ele tem a revelação que ele se deita numa pedra. E o pregador, ele trazia uma alusão àquela pedra como uma revelação que Deus havia trazido para Jacó naquela noite, quando ele deitou o travesseiro naquela pedra, e ele disse assim: Jacó dormiu com aquela revelação. Às vezes nós estamos num culto como esse, Deus fala ao nosso coração, e a palavra entra, mas dependendo daquilo que nós fazemos com ela, depois que saímos daqui, ela pode frutificar, ou cair no esquecimento. Se nós não dormirmos com essa pedra, não tivermos uma relação com essa pedra, para que através dessa relação que nós temos, com essa revelação que recebemos, possa nascer algo novo dentro de nós, possa brotar um rebento dentro de nós, para que o princípio ali aplicado possa fazer parte da nossa vida e nunca mais sair, nós corremos o risco de viver de revelação e de esquecimento. De revelação e de esquecimento. Que Deus nos livre disso, que nós possamos dormir com todas as revelações que o Senhor nos traz, quando nós nos reunimos, seja na igreja, seja num pequeno grupo, seja numa reunião de oração. E um dia eu estava de frente desse texto, e esse texto ele fez isso em mim. Esse texto ele entrou dentro de mim como uma flecha. Porque Jesus está aqui estabelecendo um princípio que depois, estudando, eu pude perceber ao longo de toda a Bíblia. Jesus nesse texto está trabalhando um princípio que eu julgo ser um dos mais importantes da fé cristã, que é o poder de comunicar vida por meio da morte. Em João capítulo 12, verso de número 24, Jesus vai dizer que o grão de trigo, se caindo na terra, ele não morre, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E esse princípio, ele está visível em toda a palavra de Deus. No livro de Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá uma ordem a eles, para que eles enchessem a terra, se multiplicassem e abençoassem a terra. Deus disse: vocês são a minha imagem e a minha semelhança, por meio da sua família, eu manifestarei a minha glória. Por meio daquilo que vocês receberam de mim, encham a terra. Com o quê? Com aquilo que eu sou. Com aquilo que está dentro de vocês. Encham a terra com aquilo que eu dei a vocês. Multipliquem. Doem-se. Gastem-se para que o mundo conheça a minha glória. Para que a família de vocês reflitam a minha glória. Em Gênesis no capítulo 12, quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel. Eu vou abençoar você, Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoam, vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. E Deus dá uma ordem para Abraão: sê tu uma bênção. Porque por meio de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. Ser uma bênção, Abraão. Porque eu quero abençoar muitas nações através de você. Entenda
que é em você que eu quero manifestar a minha glória. É através de você que eu quero fazer com que o meu nome seja conhecido. Você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra, desde que você obedeça a ordem que eu te dei de ser tu uma bênção. E em sua posição de ser uma bênção, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, quando Deus separa José para sair do meio dos seus familiares e sofrer tudo aquilo que ele sofreu até chegar ao Egito e ali se tornar o governador, Deus estava dizendo a José: José, você vai ser, por meio de todo o seu sofrimento, de todo o seu desgaste, de toda a sua entrega, você vai ser o salvador da sua casa. Você vai ser o salvador da nação de Israel. Ele salvou toda a sua família e todo o Egito da fome. Deus, ele conduz José a uma vida de privações e de renúncias até que ele se tornasse o salvador dos seus irmãos. Então, em toda a Bíblia, a gente percebe esse agir de Deus poderoso, fazendo com que aqueles que foram chamados por Ele sejam instrumentos de vida por meio da sua morte, para os seus planos, para os seus propósitos, para os seus projetos, para viver uma vida para a glória de Deus, uma vida de entrega. Moisés, ele é convocado por Deus para colocar fim ao sofrimento do seu povo. Mas antes disso, Deus ensinou a Moisés que não bastava só indignação contra a injustiça. Não bastava só a Moisés se indignar com a injustiça que estava sendo feita contra os irmãos. Moisés tinha que aprender aos pés de Jetro o que era ser um pastor de ovelha, o que é dar a vida em favor dos seus irmãos, o que é deixar de herdar a terra prometida em vida, por amor ao povo de dura cerviz que ele conduzia. A minha esposa, ela fala assim que quando ela chegar no céu, quando ela se encontrar com Deus, ela vai falar: por que você não deixou Moisés entrar, Deus? Por que você não deixou Moisés? Eu só deixou ele ver de longe, ainda deixou ver de longe para dar uma... Mas Moisés entendeu que o melhor está com ele. Deus disse para os sacerdotes e levitas: eu sou a tua porção. Eu sou a tua porção. Nos profetas nós vamos ver o que? Homens fiéis, indesistíveis, que mesmo profetizando para uma nação corrompida pelo pecado, que não os ouvia, que os maltratava, que os humilhava, esses profetas ainda assim gastaram a sua vida por amor a Deus e amor ao seu povo, e nunca deixaram de profetizar a palavra de Deus, mesmo sabendo que não seriam ouvidos. Agora eu quero avançar um pouquinho mais, eu quero trazer aqui alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo sobre esse princípio. Depois nós vamos voltar em Jesus, mas eu quero ler aqui 3 versículos que vai falar desse princípio na vida do apóstolo Paulo. O primeiro deles é Gálatas capítulo 4, verso de número 19. Ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado
em vós. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 15, Paulo vai dizer o seguinte: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? E o último, Colossenses capítulo 1, verso de número 24, Paulo vai dizer o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E aí nós chegamos a Jesus, que nos ensina esse princípio no texto que nós lemos. E ninguém melhor do que Jesus expressou esse princípio de entregar a vida em favor dos irmãos. Ninguém melhor do que Jesus expressou o seu amor por meio da sua entrega, não só na cruz do Calvário, mas durante toda a sua vida. Jesus teve uma vida de entrega, porque Ele é o Cristo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o ungido de Deus para nos salvar. Então Ele veio e cumpriu o propósito de se entregar por mim e por você. Então ninguém melhor do que Ele para expressar o que é dar a vida em favor dos seus irmãos. Ele falou disso, Ele demonstrou isso com as suas atitudes. Jesus ressignificou com a sua vida o amor, a amizade, a vida e a morte. E tudo isso está expresso nesse texto que nós lemos hoje, nessa noite. Como que Jesus vai ressignificar o amor? Ele diz o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. E aqui há algo interessante nesse verbo amei, que eu queria atentar aqui com vocês sobre isso. Uma das coisas que eu fiz foi atentar para o tempo em que o verbo está descrito aqui. E eu vou ler para que vocês entendam. Esse verbo amei está no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito é um tempo verbal de modo indicativo. Um verbo conjugado nesse pretérito perfeito do indicativo vai indicar que a ação verbal acontece num determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim no passado, ou seja, está consumado. Então, em João capítulo 13, verso de número 1, João vai dizer o seguinte: Jesus diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou, novamente pretérito perfeito, os amou até o fim. Então, que princípio, irmãos, eu aprendo aqui? Que entre o início e o fim, eu amo, não importa o que aconteça. Ele foi a expressão exata desse amor. Um amor que não mede circunstâncias, um amor que não olha a ofensa, um amor que não se ofende. E isso é precioso, porque eu posso dizer assim: eu te amo, para minha esposa. Mas dependendo do que ela fizer para mim, eu posso virar no outro dia para ela: não te amo mais. Você pode dizer para alguém: ó, se você fizer tudo certinho, eu vou te amar. Mas quando você diz eu te amei, como ele disse, está consumado. Não importa o que aconteça antes, não importa o que aconteça depois, e não importa o que aconteça durante, está decretado. Então você pode chegar em casa hoje com a sua esposa e dizer assim: amor, sabe aquele negócio que você fez para mim lá? Fica tranquila que eu te amei.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Ele ressignificou o que é o amor. Por isso ele pode dizer: amem uns aos outros, como eu os amei. E não importa o que aconteça durante o princípio e o fim, isso nunca vai mudar. Agora nós precisamos de maturidade para entender esse amor e viver esse amor, porque não é fácil isso. Nós somos pessoas que amamos muitas vezes por causa das circunstâncias. Nós deixamos de amar por causa das atitudes. Nós amamos às vezes por causa do benefício, do privilégio. Mas esse não é o amor com que Cristo quer que nós nos amemos. O amor com que Ele quer que nós nos amemos é o amor que está no pretérito perfeito. Não importa o que aconteça durante, eu amei vocês e nada vai mudar. Jesus ressignificou a amizade porque Ele elevou o padrão dela. Quem são os amigos de Jesus? Ele diz: vocês são meus amigos se me obedecerem. Então os amigos de Jesus são aqueles que o obedecem. Obedecem o quê? A sua ordenança. Que ordenança é essa que Ele nos ordenou? De amar no pretérito perfeito. Vocês são meus amigos quando vocês se amam dessa forma, como eu os amei. Porque só quem ama no pretérito perfeito pode compartilhar aquilo que recebeu do Pai. Sabe qual é a maior expressão de amor que você pode dar a um amigo? Transmitir a ele aquilo que você tem recebido do Pai. Por isso eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, porque o servo, ele trabalha. O servo, ele cumpre obrigações, mas ele não discerne aquilo que ele está fazendo. Ele não discerne o porquê e para quem ele está fazendo. Mas eu agora vos chamo de amigo, porque agora vocês estão prontos para compartilhar o amor com que eu vos amei com os seus amigos. Vocês são meus amigos, porque agora vocês estão preparados para compartilhar o amor com que eu vos amei com os seus irmãos. E Jesus ressignificou, deu sentido à vida e à morte, porque trouxe a ela propósito. Jesus trouxe propósito à nossa vida e trouxe propósito à nossa morte. Sabe por que Jesus fez isso, querido? Porque após a nossa queda, tudo se perdeu. Tudo perdeu sentido. Aonde era para nós encontrarmos inspiração para frutificar, nós encontramos oportunidade de se beneficiar. E isso destruiu todo o sentido da nossa vida. O que era o fruto? O fruto era uma inspiração para Adão e Eva, para que eles pudessem olhar aquele fruto maravilhoso e lindo e frutificar, inspirar-se para frutificar, dar fruto. Mas eles olharam aquilo com cobiça no seu coração. Quando nós olhamos uns aos outros com cobiça, quando nós olhamos uns aos outros com interesse, quando olhamos uns aos outros com comércio no nosso coração, nós não conseguimos amar no pretérito perfeito. Não conseguimos entregar ao nosso irmão aquilo que temos recebido do Pai. O fruto era uma inspiração para que eles olhassem e se inspirassem nele para frutificar e multiplicar. Mas o que nós vemos no fruto foi só benefício, foi só ganho. E aí Jesus vem dar um novo sentido. E como ele fez isso? Se tornando o Cristo, o ungido de Deus, o dedicado, que se dedicou a nós de forma poderosa.
que se dedicou em dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Quando Cristo, irmãos, nos desafia a amar os nossos irmãos como Ele nos amou, isso significa dedicação no seu grau mais profundo, a ponto de dar a vida em favor, que é a expressão mais profunda de amor que alguém pode dar. Mas sabe o que tem acontecido conosco hoje como igreja? Muitas vezes, nós não temos visto nisso a beleza que isso tem. Nós não vemos como belo aquilo que Deus vê como belo. Muitas vezes o nosso conceito de beleza, daquilo que é belo, daquilo que é bonito, não é o mesmo conceito de Deus. Por isso Isaías vai dizer que olhávamos para Ele e nele não via beleza alguma que nos atraísse. Porque aos olhos humanos e carnais, o que há de belo num Cristo crucificado? Derrotado, humilhado. Mas para aqueles que entendem o amor como Jesus nos amou, essa é a maior expressão de amor que alguém poderia fazer. Nós precisamos entender o que é belo a partir do ponto de vista daquilo que é belo para Deus. Essa relação entre nós, irmãos, quando vivida nessa expressão de entrega, quando vivida nessa expressão de doação, isso se torna aos olhos de Deus algo tão belo, tão poderoso. Tem uma nuvem de gafanhoto lá em casa, irmãos, que o negócio tá feio lá. Porque essa nuvem de gafanhoto, ela acaba com tudo que você põe. Você faz compra, bota lá na fruteira, na geladeira, no armário, a nuvem de gafanhoto, ela vem e faz assim, ó, que daqui a pouco você fala assim, ué, cadê as coisas que estavam aqui? A nuvem de gafanhoto passou e comeu. Eu não sei, irmãos, quando a gente entra na adolescência, eu não sei o que fazer para matar a fome desses meninos. A minha mãe, segura essa, Binha. Nós somos em 5 homens lá em casa. A minha mãe, pastora, falou que um pacote de arroz de 5 quilos dava para 3 dias. Esse dia eu cheguei lá tá mais forte que o Adulão. Esse dia eu cheguei lá no meu pai, eu falei assim, pai, cara, você é muito top, mano. Que eu não sei como você conseguia, porque eu tô cortando um dobrado para aguentar. E esses dias, eu converso muito com a Clarice sobre essas coisas, esses dias sozinho eu estava meditando em Deus e eu lembrei disso. E eu chorei, irmãos. Eu chorei. Mas eu não chorei de tristeza porque as coisas estão acabando. Embora você pode ter pensado que eu chorei por causa disso. Mas eu chorei porque eu vi beleza. Porque eu tenho presenciado tudo isso acontecer e Deus tem me dado esse privilégio de ver os meus filhos crescerem, de ver os meus filhos comerem. E eu louvei e agradeci a Deus, porque isso é belo aos olhos de Deus. Às vezes a gente acha que é belo, às vezes a gente olha isso aqui e a gente fala, né? Isso aqui é belo. Às vezes o nosso conceito de beleza está muito ligado à estética. Mas o que é belo para Deus? Porque nem sempre o que para nós é belo para Deus. Eu vou mostrar para vocês o que é belo para Deus.
E isso é belo para Deus. Quando nós nos desgastamos e nos deixamos desgastar por amor aos nossos irmãos. Amar os nossos irmãos assim como Ele nos amou. Talvez você precisa chegar em casa, você precisa repartir uma banana com alguém lá. Eu não sei. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, irmãos? O poder que há nessa entrega que Jesus nos desafia a fazer todos os dias, para que nós possamos encontrar beleza naquilo que Ele vê beleza. Porque o que é beleza para nós? É ter uma criança arrumadinha, bonitinha que nem o Dante, todo playboyzinho, mas cuidado por uma babá enquanto os pais morrem de trabalhar? Ou a gente vê beleza em um pai e um filho sujos de chocolate porque compartilharam, porque se relacionaram? No que a gente está vendo beleza? Será que é naquilo que Deus vê como belo? Eu quero encerrar. Eu quero encerrar com uma ilustração, porque teve um irmão que foi enviado pelo pastor de vocês até um lugar onde eu estava lá na casa dele. Num dia ele falou assim: o pastor falou que lá não pode heresia não. Então eu vim, tomei todo o cuidado, mas depois, um momento depois eu ouvi um cara falando assim, que a exceção do professor, do mestre, acho que é aquele ali, né? Ele está ali. A exceção do mestre, cada um tem uma aqui. Foi assim que eu ouvi, pastor. Não, só ele que não tem, o resto cada um tem um. Então eu trouxe a minha. Amém? Mas é do bem. É do bem, não é do mal não. Tá bom, então vamos lá. Não é minha, eu ouvi isso. Mas eu achei muito interessante. Sobre o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Normalmente a gente gosta de enfatizar o milagre dessa passagem. É ou não é? Uau, Jesus alimentou multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Que milagre! Que coisa maravilhosa. E a gente dá uma ênfase muito grande para o milagre. Mas eu quero tomar aqui a liberdade de poeticamente conjecturar esse texto. Porque toda mãe que tem filho menino, quando vai preparar a lancheira dele, já conhece o menino como é que é. Nunca come nada sozinho. Não é ou não é, mães? Então, sempre você vai mandar uma banana, você manda 2. Porque você sabe que se abrir, se você mandar uma, ele vai comer metade, vai dar metade para alguém. E aquela mãe, naquele dia, disse assim: você vai andar com esse povo aí, esse povo não tem hora para acabar o culto. Vou fazer uma lancheira para você aqui. Vou fazer uma lancheira para você aqui, para você comer a hora que der fome. E aí o menino sai de casa com a lancheira e chega lá, culto comendo solto, pau torando. De repente Jesus diz assim: alimenta o povo aí. Aí os discípulos falam assim: como assim? Como é que vamos alimentar? Nem todo o dinheiro que a gente tem aqui, juntar, não dá para alimentar todo mundo. Jesus fala assim: se vira. Aí vem o menininho com a lancheira. Alguém acha o menininho lá e fala assim: pode dividir. E eu gosto de pensar nisso, que quando aquele menino fez aquilo, quando aquele menino fez aquela expressão de entrega,
Pode dividir. Eu trouxe aqui. Vamos dividir. Ao invés de um milagre sobrenatural, de pão e peixe aparecer do nada, talvez as pessoas que estavam ali perto, olhando aquela atitude de entrega do menino, pararam de olhar para o benefício que buscavam, começaram a olhar para aquilo que eles tinham. De repente um achou 2 bananas, o outro achou mais um peixe, e movido pela atitude daquele menino, eles começaram a compartilhar aquilo que eles tinham. E naquela noite toda, naquela tarde, foi almoço, todos se alimentaram. E não faltou nada para ninguém, pelo contrário, sobrou. Porque aquela multidão entendeu que mais feliz e mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus deseja nos conduzir a um caminho de maturidade, para que nós estejamos preparados para repartir com quem quer que seja aquilo que nós temos recebido do Pai. Mas só faz isso quem entendeu o Cristo. Só faz isso quem entendeu o que é o amor de Cristo. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Eu quero ler um texto com vocês que está em Efésios capítulo 4, verso número 12 ao 16. E com esse texto eu encerro. Paulo falando sobre os ministérios da igreja, ele vai dizer a partir do 12, Deus distribuiu, tudo isso com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aonde está a beleza para Deus? Na entrega. Cristo se entregou em favor dos seus irmãos, e ele diz para cada um de nós: assim como eu vos amei, amem também uns aos outros, como eu vos amei. Não importa o que aconteça durante. Você está disposto a amar o seu irmão nessas circunstâncias? Não importam as circunstâncias? Não importa o que ele faça? Não importa a afronta? É esse amor com que Jesus quer que nos amemos. Um amor amadurecido. Um amor que não visa o próprio benefício, mas um amor capaz de repartir. Um amor capaz de compartilhar a própria vida, se for preciso. Que o Espírito de Deus nos encha com esse amor nessa noite, amém, queridos? Que o Espírito de Deus possa invadir os nossos corações, nos tocar de uma forma tão gloriosa, que nós possamos sentir esse toque de Deus, como eu senti naquele dia que eu li essa palavra,
E essa palavra entrou no meu coração. E eu dormi com essa palavra. Eu me relacionei com essa palavra. Irmãos, desse dia em diante, os meus relacionamentos mudaram. A minha vida mudou com os meus amigos, com os meus filhos, com a minha esposa. Porque eu não enxergo mais ninguém segundo a carne. A ninguém conheceis mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero orar com vocês. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Pai querido, nós te damos graças, Deus, pelo teu amor. Não merecemos a tua entrega, não merecemos o teu sacrifício, ó Deus, mas ele nos alcançou, ele nos tocou. E nós entendemos, ó Pai, que o desejo do teu coração é que esse amor que nos tocou seja a expressão do amor que vai nos fazer tocar as outras pessoas. Esse amor que nos curou vai nos usar para tocar outras pessoas, para que elas também sejam curadas. Esse amor, ó Deus, que nos tocou no entendimento, transformou as nossas relações, que ele possa, ó Deus, tocar o coração dos meus irmãos nessa noite. Que eles não olhem mais ninguém segundo a carne, mas que eles possam olhar o seu irmão segundo o Espírito, como Deus o vê. Às vezes olhamos, ó Deus, um irmão que tem um pouco mais de dificuldade e não conseguimos ver nele beleza, porque os nossos olhos são limitados, os nossos olhos estão com escamas, e nós não conseguimos ver aquele irmão, ó Pai, na perspectiva eterna daquilo que ele pode vir a se tornar diante do Senhor. Quantas relações, ó Deus, nós já não rompemos por não ter a paciência, a longanimidade, a bondade, o amor reinando nos nossos corações. Quantas oportunidades nós perdemos, ó Deus, de reconciliação, de perdão, de cura, de restauração, por causa da dureza do nosso coração. Mas nessa noite, ó Pai, o Senhor tem para nós, ó Deus, um vinho novo, um bálsamo novo, que vai nos trazer cura, que vai curar o nosso entendimento, que vai entrar na nossa alma, ó Deus, partir, separar juntas e medulas, ó Deus, e nos tocar por dentro, e nos transformar por dentro. Trabalha, Espírito Santo, no meio do teu povo nessa noite. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento, como uma pedra preciosa, ó Deus, como um princípio, ó Deus, para a nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a viver como o Senhor nos ensinou, amando uns aos outros, como o Senhor nos amou, para a tua glória, para teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Como são preciosos os teus pensamentos.